dia, sejam então bem-vindos. Aqui é a emissão da Rádio Sines. Damos hoje início a um conjunto de 5 entrevistas para conhecer as propostas dos candidatos à presidência da Câmara Municipal de Sines. E hoje, nesta primeira entrevista, recebemos Miguel Vaz, é o candidato da coligação PST, CDS-PP, de Sines, de Todos para Todos. Vamos, ao longo desta hora, conhecer aqui as suas propostas em vários temas que são importantes para a nossa população. Desde já, bom dia e obrigado por estar aqui na Rádio Sines. E começava por lhe perguntar, portanto, as propostas. Começamos então pela habitação. E que propostas é que a sua candidatura tem para a habitação para resolver este problema que afeta Sines? Obrigado. Bom dia, Joaquim. Obrigado pela honra que me dão estar aqui, não só a ser entrevistado, mas a poder falar diretamente para a população. Como sabe, eu não sou político. Isto é uma primeira vez que eu estou aqui nesta ação. E honro-me muito estar aqui a ter a oportunidade de falar para as pessoas da terra onde eu vivo e que muito me orgulho de estar aqui e ter feito a minha vida aqui. Falar sobre habitação. Bem, acho que todos sabemos que a habitação em Sines é um flagelo, se calhar a palavra será até essa. Nós temos um déficit habitacional muito grande, temos uma expectativa de aumento populacional drástica, portanto, se olharmos, nós temos cerca de 20 mil milhões de investimento que vem para Sines, para as ilhas, confirmado que vem. Com base nesse investimento há uma expectativa de crescimento populacional entre 6 mil a 10 mil pessoas nos próximos 10 anos, e nós temos uma cidade que neste momento já está deficitária em habitação de uma forma drástica, onde não há um jovem que consiga comprar uma casa, porque mesmo que ele tenha um bom ordenado, não tem condições para poder pagar uma prestação ao banco, porque qualquer casa, enfim, T1 que seja, ronda os 150, 250 mil euros, um T2 vai para os 300 mil e não há condições. E então, a nossa proposta para isso e para resolver esse problema é que em 4 anos nós comprometemos em fazer habitação pública a custos controlados, 400 casas em 4 anos. E se não as fizermos, não nos recandidataremos. É uma proposta da nossa candidatura e que assumimos o compromisso com a população. Se não as conseguirmos fazer, não nos recandidataremos. Portanto, isto é a forma que nós temos, não é a única maneira que vai resolver a habitação, porque temos que fomentar que os promotores privados também consigam construir rápido, porque também é preciso casas, muitas casas no mercado, porque só havendo mais casas no mercado é que o preço vai baixar das casas privadas, e as públicas, construção a custos controlados, têm um preço pré-definido, o que quer dizer que as casas irão para o mercado sempre àquele valor, não impacta nisto, mas temos que baixar o preço das casas privadas também. E isto só se consegue fazer pondo mais construção no mercado. Não podemos ter uma Câmara que leve 2 e 3 anos a aprovar um projeto, seja ele para uma casa unifamiliar de uma pessoa ou de um jovem que quer fazer a sua vivenda, ou de um pequeno empresário que está a fazer um edifício com 10 ou 15 apartamentos para vender. Portanto, os projetos têm que ser mais céleres a ser aprovados, porque não podem levar o mesmo tempo a aprovar um projeto que se leva a fazer um prédio. E isto tem sido a realidade da nossa Câmara ao longo dos últimos 20 e tal anos. Não estou a falar só de 12, mas não me lembro nunca de haver projetos com menos de 2 anos de aprovação. Portanto, e estas casas em terrenos municipais são em Sines, também noutras zonas do concelho? Qual é a sua ideia? A nossa medida são 350 casas em Sines e 50 no Porto Covo. Eu sou-lhe franco, as 50 no Porto Covo nós temos o espaço para fazer 12, teremos que ir à procura do restante. Mas se não fizermos as 50 no Porto Covo, iremos arranjar uma solução, mas iremos fazer mais em Sines para compensar. A nossa medida é que são 400 casas. Sines, como sabe, aliás, muita gente diz que tem que se alargar o PDM porque não há terreno para construção em Sines. É verdade, tem que se alargar o PDM, mas não é porque não há terreno para construção em Sines. Nós temos terreno em Sines para se construir mais de 2 mil casas, entre o plano pormenor sul nascente e o plano pormenor norte. E isto é um facto. A questão é porque é que ao longo destes anos os planos de pormenor não foram desenvolvidos e não foram promovidos para ser construídos. E dizer-lhe que o plano pormenor norte, mais de 60% do terreno pertence à Câmara. Portanto, não é por falta de terrenos que a Câmara não faz habitação pública. Isto é importante que seja dito. Portanto, a Câmara tem terrenos para fazer habitação pública, muitos terrenos,
tem é que ter capacidade de os desenvolver e de os promover para que isso seja feito. E depois estas casas destinam-se a quem? Às pessoas carenciadas do concelho, pessoas que vêm para cá viver? Qual é a sua ideia? Estas casas claramente destinam-se a dois tipos de pessoas, que é o que está no nosso programa. Primeiro, jovens, não quer dizer que seja prioritário, mas primeiro jovens, têm algum grau de prioridade. Nós queremos reter os nossos jovens na nossa terra, porque eu tenho 2 filhos e na realidade vejo que eu estou a ir para velho e os meus filhos estão-se a ir embora, e isto é uma realidade que acontece na nossa terra, portanto isto tem que ser mudado. E outro é para as pessoas que mais necessitam. Isto parece um slogan ou uma frase, mas é verdade, nós temos que gerir por um valor de quem necessita das casas, nas várias variantes económicas ou sociais, não só económicas, mas também sociais, e poder alojar as pessoas e criar uma ordem de prioridade para atribuir as casas. E, por exemplo, cooperativas de habitação, que no passado tiveram aqui um papel importante na construção de casas, pensa que também pode ser uma solução? A habitação a custos controlados implica trazer para este processo cooperativas de habitação. E não só. Sindicatos. Aliás, a Câmara teve um acordo com o sindicato da PSA para fazer 144 casas. E porquê é que não foi feito? Por uma razão muito simples. Porque a Câmara exigiu ao sindicato que lhe pagasse os terrenos. É importante dizer-se que nós não vamos vender terrenos para habitação pública. Nós o que vamos fazer é disponibilizar o terreno para que quem queira fazer habitação pública, a custos controlados, os faça nos terrenos da Câmara, com as respectivas regras em que a habitação pública e custos controlados exige, que é vender a um preço pré-definido, neste momento 1.832 euros por metro quadrado, e ser construído, e depois a atribuição das casas, irrelevante quem construa, será a Câmara que irá atribuir as casas. A Câmara é que irá gerir a atribuição destas casas a quem mais necessita e aos respectivos jovens. Com um devido regulamento aprovado? Com um devido regulamento aprovado em Assembleia Municipal, ok? E salvaguardar situações que já ocorreram no passado, que é aumentar os valores da casa através de um subterfúgio, através da venda de um estacionamento à parte de uma outra escritura, e já não são as pessoas que mais necessitam que vêm, na realidade, usufruir destas casas. Porque quando nós aumentamos uma casa em 20%, há muita gente que não tem capacidade de endividamento para pagar mais esse bocado da prestação. E nós não iremos fazer isso. Portanto, é fundamental que isso seja dito. E só mais uma nota importante para a habitação e para os jovens em particular, que nós queremos reter cá os jovens. Nós vamos criar um fundo de apoio aos jovens para dar as entradas para as casas. Porque, como sabe, os bancos não financiam 100% das casas. Nós vamos criar um fundo, estimamos em perto de 4 milhões de euros, aonde vamos atribuir o sinal aos jovens, emprestar o dinheiro, iremos pôr uma segunda hipoteca em cima da casa para que a Câmara garanta o seu dinheiro, e o jovem não irá ter um apoio da Câmara para dar o sinal para a sua casa. Que depois irá devolver pagando? Não, só vai devolver no momento em que vender a casa, ok? Porque mais tarde os jovens crescem e melhoram as suas condições e melhoram de casa. Quando vender a casa, esse dinheiro reverterá a favor da Câmara. Também, ou devolverão o dinheiro à Câmara. Também é importante dizer que vai haver um regulamento em que as casas só podem ser vendidas ao fim de 10 anos, mas se entretanto nesse interregno a pessoa pretender vender a partir do 5º ano, poderá vender, mas sempre ao valor do custo controlado daquele ano. Portanto, irá ter uma mais-valia que será idêntica à inflação, porque se as pessoas estiveram a pagar a casa, também têm o direito de ir buscar uma mais-valia, mas sempre regulado dentro do que é o custo controlado. A partir de 10 anos, então aí sim, já poderá vender no mercado livre. Isto é para evitar a especulação que ocorreu no bairro 25 de Abril, que todos nós conhecemos, ao fim de 5 anos, venderam. E como sabe também, em custos controlados, não se podem alugar as casas durante 10 anos. Ok? Obrigado, temos a seguir então. Estamos falados sobre habitação? Estamos falados sobre habitação. Oh, pena, tinha tanto mais para falar então, sobre isso. Se quiser acrescentar mais Não, no fim falamos mais sobre isto. Sobre o ordenamento do espaço público, também é uma das questões muito criticadas, não só pela população, mas também pelos candidatos. O que é que pensa fazer para melhorar os jardins, as estradas, o ordenamento de todo o território? O que é que pensa fazer? Bem, a nossa campanha fez uma sondagem à população com o objetivo de saber quais eram os problemas que mais preocupavam a população. E claramente o ordenamento do espaço público, e neste caso eu designo de manutenção, ok? Porque acho que este problema não é um problema de ordenamento, é de manutenção, mas já vamos falar sobre isto, já que me está a dar essa oportunidade, e a seguir a habitação. Portanto, este é um problema que, para a percepção da nossa população, eu digo percepção porque não é verdade isto, e já lhe explico porquê, para a percepção da nossa população é o maior problema de Sines. Para mim, o maior problema de Sines é claramente a habitação, ok?
As pessoas vivem em condições drásticas, temos pessoas a viver 20 e 30 pessoas num armazém, e isto tem que se resolver. Isto é um flagelo que nós temos na nossa terra. E quem estiver envolvido nisto e em entidades da ação social sabem o que eu estou a falar. Mas não tenho dúvidas que a percepção das pessoas da nossa terra olham para a nossa cidade e ficam tristes. E eu quero só contar uma história, porque eu também fico triste, mas no outro dia passei por uma zona, numa outra terra, fui a Odmira, entrei em Odmira, fui falar ao ICNF, tive uma reunião com eles, entrei em Odmira e estava tudo verde. Relva cortadinha e tudo verde. E nesse mesmo dia tinha saído de Sines e vi alguém com aquelas corta-relvas a cortarem palha, será? Pronto, a cortarem qualquer coisa que não estava verde. Erva seca. Sim. Erva seca. Porque estava crescida e estavam a cortar. E eu pergunto-me a mim, que é o seguinte: vocês na realidade acham que cuidar de uma cidade não é a primeira obrigação de qualquer pessoa ou qualquer candidato que se sente aqui não tem que cuidar da sua cidade? É que nós chegámos a um ponto na nossa cidade que ela está tão descuidada que qualquer pessoa que olhe para o lado e que corta a relva já é um herói. E nós temos que sair disto. O nosso problema não é cortar a relva. Se os nossos 5 candidatos que vão sentar aqui, nenhum deles souber cortar a relva de Sines, então estamos mal. Porque o nosso problema não é relva. O nosso problema é outro. É, por exemplo, as águas que nós temos em Sines. Nós bebemos água em Sines e no concelho limítrofe também. Bebemos água a correr em amianto, com perdas de 40%. Sabe o que é que quer dizer a perda, Joaquim? A perda quer dizer que os tubos estão fissurados. Sabe o que é que quer dizer um tubo de amianto fissurado? Quer dizer que há restícios de amianto na água. Isto acontece aqui e acontece em muitos dos concelhos do Alentejo. Nós bebemos água com amianto. Isto tem que se resolver isto. Problema de perder 40% da água em Sines. Perdemos nós e perdem os outros concelhos. A média de Portugal é 10%. 10%. O concelho limítrofe perde o dobro. Nós aqui perdemos 40%. 40%. Isto é inadmissível a nível ecológico, a nível ambiental. Nós vamos ali ao mercado, se abrimos a torneira do mercado com as pessoas a trabalhar, fechamos as torneiras das bancas do mercado, a água jorra. O contador corre, parece que está a sprintar a 200 à hora. Isto, nós não podemos comparar a gestão que existe e dizer porque isto aconteceu, e com todo o devido respeito eu tenho estima e consideração por os autarcas desta terra, todos eles, e não estou a dizer isto num contexto crítico pessoal, estou a dizer isto num contexto político. Nós temos que olhar para a realidade, não podemos pensar, faltam 30 dias para isto mudar. Nós não podemos olhar para o que foi feito, temos que olhar o que é que vai ser feito. O que é que nós queremos? Queremos cortar a relva? Ou queremos construir habitação? Queremos tratar das águas? Esgotos? Quer falar de esgotos? Vamos falar de esgotos. Há 40 anos nós temos um esgoto a jorrar água, a jorrar lixo, não vale a pena a gente dar a definição, aliás nós temos um vídeo que mostra exatamente o que é que sai. Há 40 anos, Joaquim, passou uma CDU, e por uma pessoa que eu muito estimo, que é o Chico Pacheco, já acontecia no tempo dele, pouco, mas acontecia. Passou o Dr. Coelho, acontecia no tempo dele, e agora passaram 12 anos e continua a acontecer. Na sua opinião, falta aqui o investimento, e se calhar um investimento muito avultado para alterar tudo Na minha isto. opinião, falta vontade política, Joaquim. Porque em 28 anos, ou 16 mais 12, 28 anos em 2 mandatos, não se resolveu um problema de um esgoto. Não havia dinheiro em 28 anos. Nós temos milhões no FMM, com mérito. Não, gosto muito do FMM. Às vezes até me visto a festivaleiro. Mas gosto muito. Mas será que não há outras prioridades? Nós fazemos uma rotunda por €500 mil, que já existia a rotunda. Precisamos de gastar mais €500 mil quando temos um esgoto a ir para a ribeira, quando temos o lixo que sai desse esgoto a ir para a praia, onde temos crianças a nadar, ali ao lado da ribeira. Não há ninguém que olhe para isto. Nós temos uma população... Eu estive no outro dia numa reunião no Rotary, de uma pessoa que eu tenho muita estima e consideração, e eu expliquei-lhe, disse, doutor, já viu isto? Acha isto bem? Mas nós sabemos que isso existe há muito tempo. E digo eu, se aquela pessoa votou, acho eu, porque ninguém sabe onde é que vota, mas é tendencialmente de uma linha política, e sabe que aquilo existe há 40 anos, e não se levanta e diz, isto está errado, temos que mudar isto. É isto que nós temos que mudar na nossa terra, Joaquim. E a minha candidatura, eu não sou político, eu não preciso de ir para a Câmara para nada. Eu vou porque é a minha terra, está na altura de eu me levantar e fazer alguma coisa por esta terra, que fez muito por mim ao longo da minha vida.
E é por isso que eu estou aqui a falar consigo. Então, prioridade de substituir os tubos que levam água à casa das pessoas? Muitas prioridades. Então, diga-nos, essas... Quer saber as prioridades? Olha, a nível dos esgotos... Primeira prioridade, mas as prioridades são feitas em simultâneo. Sim. Porque nós não podemos mas dizer... Mas nesta área? Não, é porque não podemos só falar numa área, Joaquim. Sim, entendi. As prioridades são muitas. E no outro dia havia alguém dizendo assim, Miguel, tu tens tantas propostas, vais conseguir fazê-las todas em 4 anos? E eu perguntei, qual é a proposta que tu queres que eu não faça em 4 anos? É que elas são todas tão drásticas que eu não sei qual é aquelas que eu deixo para fora. Não queres que eu faça as casas? Não queres que eu trate o esgoto? Então quais são as prioridades então? Olha, as prioridades é habitação, primeira. Em simultâneo com tratar da cidade. Tratar da cidade, ok? Nós temos pessoas na Câmara que se calhar têm que ser readequadas, reajustadas. Temos que ter outsourcing, temos que ter empresas de fora. Em 8 meses temos que pôr esta cidade, 8 meses, limpa e condigna das pessoas que cá viverem. Com relva, com rega na relva, porque nós não podemos ter a relva seca, temos que ter rega na relva. A rega tem que ser mantida porque há relva com rega. Ela só não rega a relva porque não foi mantida. Isto tem que ser planeado, porque tudo na nossa vida tem planeamento. E a parte da manutenção, que eu chamo de manutenção contínua, portanto até lhe chamo a base de uma cidade viva, a manutenção tem que ser uma coisa contínua, mas tem que ter um impacto drástico em 6 meses. Temos que ter um piquete, uma equipa de emergência, para que quando alguém precisa de qualquer coisa, no outro dia era fim de semana, havia uma ruptura. A pessoa, aliás, isso é público, foi nas redes sociais, ligaram, teve o dia todo domingo, era um domingo, o dia todo domingo ninguém apareceu nem atendia o telefone. Isto não é uma cidade. Isto tem que mudar. Primeiro, em simultâneo com a habitação, temos que tratar do bem-estar da cidade. Segundo, e em simultâneo, temos que pôr água no Porto Covo. Água no Porto Covo. Não podemos ter um esgoto a correr para o mar. E de seguida, não podemos estar a beber água a passar em tubos de fibrocimento em 2025 ou 2026. Tem que ser resolvido. Pretende realizar tudo isso em 4 anos de mandato? Pretendo realizar tudo isto em 4 anos de mandato, sendo que não sei se consigo concluir tudo isto em 4 anos de mandato, mas pretendo iniciar tudo isto em 4 anos de mandato. Mas as habitações, vou fazê-las todas em 4 anos de mandato, 400, e se não fizer, não me recandidato. É uma promessa, é um compromisso meu com a população de Sines. Se eu não conseguir fazer, não me recandidato. Eu e a minha equipa de trabalho. Falou de água para Porto Covo. Vamos falar de água para Porto Covo. Uma obra que nesta altura já foi construído um novo depósito, está a ser construída a ligação. É isto também que defende este trabalho que está a ser feito, dar continuidade a este... Claramente que não. Não? Não. Primeiro há uma coisa que eu tenho aqui algumas dúvidas e alguém devia olhar para isto. Acho que todos sabemos como é que a água funciona. A água funciona, vai para os sítios por pressão, ou então tem que ter estações de bombagem. No nosso caso aqui, vai por pressão, temos os nossos depósitos no Monte Chão, que vai para lá. Primeira coisa que eu me interrogo, e não tive a oportunidade de ver, é se o depósito está 100% cheio. Porque a pressão de um depósito cheio é totalmente diferente da pressão de um depósito meio cheio. A minha percepção, e digo-lhe uma percepção, não vi, é que acho que o depósito está meio cheio. Primeiro, porque atenção, quem fez o depósito de água de Porto Covo foi o meu pai, quando eu comecei a trabalhar, não fui eu, foi o meu pai, era ele que estava a fazer, portanto eu conheço bem esta rede de abastecimento de água. Bem, portanto acho muito estranho que o que está a acontecer, que a água não ir em quantidade suficiente para o Porto Covo. Ela não vai em quantidade suficiente e rapidamente para o consumo que existe, porque o problema é essencialmente no verão, pouquinho no inverno, mas essencialmente no verão. O que é que está a ser feito? Está a ser feito a reduzir-se a dimensão dos tubos, para criar mais pressão, para que haja mais água. Parece-me a mim que só que nós, se enchêssemos o depósito, já íamos ajudar muito neste problema. Okay? Amanhã ou daqui a bocado já toda a gente vai dizer mas este gajo não percebe nada disto, o depósito está cheio. Duvido que esteja cheio, Joaquim. E se eu lhe estou a dizer isto é porque tenho alguma percepção adequada. Isto muda logo o problema da pressão da água, porque um meio depósito daquele cheio ou um depósito 100% cheio duplica a pressão da água, o que leva a água mais rápida para o Porto Covo. Isto é a primeira questão. Mas isto eu não tenho a certeza. Okay? Segundo, eu defendo outro processo de abastecimento de água. Nós temos que ir ver como é que a nossa cidade está a ser abastecida de água, e ela está a ser abastecida de água por furos. Eu não sei se sabe, mas a legislação diz que a água para Sines e Santiago deve ser abastecida pelas águas de Santo André. Diz a legislação. Tanto que as águas de Santo André têm a linha aberta contínua para o nosso depósito. Portanto, o abastecimento em alta está sempre aberto de água. Se faltar água em Sines, se a Câmara ligar para as águas de Santo André, eles enchem o depósito. Mas da mesma forma que fazem isto, dizem-se isto é imoral.
porque nós vamos lá pôr uns metros cúbicos de água de vez em quando há uma dor de barriga em Sines, mas depois não nos compram água, porque fazem furos, dito-me a mim pela Administração das Águas de Santo André, e eu sei, nós todos sabemos, bebemos água de um furo, que vai para o dito depósito. E qual é a qualidade da água? Sem dúvida que a Câmara deve se preocupar com isso, e não estou a pôr isso em causa, mas as Águas de Santo André dizem, deveria-se, não nos cabe à Câmara gerir a qualidade da água que vai para Sines, cabe-nos a nós. Nós é que somos a entidade legal de fornecimento de água. Porquê é que isto acontece? Eu explico-lhe, é bom que a gente... Mas se for eleito, passa para a Águas de Santo André fornecer água? Se for eleito, passo por resolver um problema que é a perda de água. Porque é que, eu estava-lhe a explicar, sim, porque é que a Câmara, no tempo do Dr. Coelho, deixou de comprar água a Santo André? Porque a lei diz que a água a ser vendida à população só pode ser vendida uma percentagem acima daquela que é comprada. Que é para as câmaras não fazerem especulação com um bem fundamental que é a água, certo? Não há dúvida disto. Então, a Câmara só podia pôr, vou dar um exemplo, que eu não sei o valor certo, só podia pôr 20% em cima do valor de compra. Então vamos pressupor que comprava a 10 euros o metro cúbico. E podia vender a 12 à população. Mas como perde 40, a Câmara estava sempre a perder dinheiro. E acumulou uma dívida com as Águas de Santo André, que ainda está em tribunal. Desde o tempo do Dr. Coelho, não é? Porque é tribunal administrativo, leva tempo. Ainda está em tribunal. E então o Dr. Coelho, e economicamente foi uma jogada até com algum grau de inteligência, sendo que ele faria de outra forma, fez os furos. E começou a abastecer a água dos furos e deixou de comprar a Santo André. Ok? E é por isso que neste momento a água de Sines não é fornecida pelas Águas de Santo André, e sim por os furos. Agora, será que nós temos dentro da nossa Câmara, e não estou a pôr os nossos técnicos em causa, porque nem sequer os conheço, mas temos uma capacidade tão boa de gerir água como tem as Águas de Santo André, que é só aquilo que fazem há 40 anos, nomeadamente na qualidade da água, no abastecimento da água, na manutenção das redes de água em fornecimento em altas? Portanto, o que fica claro é que se for eleito, passará a Águas de Santo André a fornecer água. Não, o que fica claro se for eleito é que irei rever o sistema de água em Sines e irei ver como é que consigo, com as Águas de Santo André, sem a Câmara ter prejuízo, que é importante, porque não podemos deixar de olhar para a parte económica da questão, portanto temos que rever, com o apoio das Águas de Santo André, vou-lhes pedir ajuda, para que a Câmara não tenha prejuízo quando venda a água à sua população. Continuando... E vai melhorar claramente a qualidade da água. A segurança também é uma preocupação da população, não só a falta de elementos da GNR na rua que a população se queixa, mas também a proteção civil. Uma Câmara Municipal tem uma proteção civil muito pequena para o complexo industrial que temos aqui à volta. Engenheiros, a nível de segurança, proteção civil, quais são as propostas? Bem, queremos falar primeiro do quê? Segurança pública ou proteção civil? Segurança pública? Sim. Pública? Sim. Que é diferente, não é? Sim. Então falar de segurança pública. Claramente nós temos um contingente reduzido e com agentes, não são agentes, são guardas de entrada. O que faz que haja alguma rotação de pessoal. Quero-vos dizer que neste momento está um comandante que eu tenho alguma empatia por ele, acho que faz um bom trabalho, é preocupado com a nossa terra. E conhecedor da terra. E conhecedor, está cá há muitos anos. Aliás, e fez um percurso dentro da Guarda meritório, porque veio aqui como guarda e gostou de se ficar na nossa terra, foi-se formar e hoje é comandante e faz um excelente trabalho. Mas os recursos que ele tem são os que tem. Nós, que vamos ser Câmara, nosso primeiro impacto vai ser junto do Ministério da Administração Interna a pedir um aumento de contingente, sendo que sei que não é fácil, porque o contingente depende do número de população e isto só poderá acontecer se a população crescer. Então, nós temos no programa a criação de uma polícia municipal. Acho que é fundamental para a nossa terra, tendo em conta vários fatores. Há um grau de insegurança claro na nossa cidade. Há vários problemas na nossa terra que todos conhecemos quando andamos aí à noite. No outro dia fui beber um copo aí à noite e havia uma senhora da minha idade que ia para casa sozinha e disse-me, vamos já embora, era meia-noite, vamos já embora porque já não gosto de andar em Sines à noite sozinha, à meia-noite. E disse-me dois problemas. Um é sinto-me um bocado inseguro, etc. E depois ainda por cima a falta de iluminação, que é outro fator que estimula a insegurança. Portanto, é outro fator que a Câmara tem que rever, que é a iluminação na sua cidade. Nós temos uma cidade, às vezes, às escuras em alguns sítios. Isto tem que se mudar também. Portanto, nós temos uma medida, temos duas medidas na segurança pública, que é a criação de uma polícia municipal, em que começa de 6 a 8
a 8 agentes, com um coordenador, tem um custo entre instalações, equipamento, etc., de 300 mil euros, portanto é um custo fácil da Câmara suportar, para quem suporta 500 mil numa rotunda e mais não sei o quê, claramente pode fazer este tipo de investimento, portanto, porque eu sei que a Câmara é uma Câmara que supostamente tem disponibilidade, eu li os relatórios, e também terá que fazer outras coisas, que é criar uma poupança. Nós não podemos ter uma Câmara que em 12 anos aumenta 10 milhões a sua despesa corrente, sem contar com os ordenados. Portanto, isto são coisas que têm que ser revistas, também a parte financeira, para criar poupança para investir nestas áreas, como a criação da Polícia de Segurança Pública, tem um custo anual de 250 mil euros, mantendo esta corporação, que poderá vir a crescer no máximo até 12, 15 agentes, consoante o crescimento da população. Isto é a nossa proposta. Para além disso, isto não é difícil de fazer, a Câmara de Odmira está a fazer, a Câmara de Reguengos de Monsaraz está a fazer. O que é que isto implica? Implica fazer-se um projeto, esse projeto vai à Assembleia Municipal, no caso da Polícia Municipal tem que ir a uma consulta pública durante 30 dias, a população tem que se pronunciar, que eu não tenho dúvidas que se pronunciará a favor, e de seguida vai para o Ministério da Administração Interna, será aprovado ou não, e poder-se-á criar a polícia. Depois temos outra medida muito importante, tão importante como esta, que é uma medida muito dissuasora, que é a videovigilância da cidade, que também implica um projeto, fazer-se um projeto onde é que nós precisamos de videovigilância, também tem um custo aproximadamente de 250 mil euros de implementação. E será controlado pela GNR, por exemplo? Depende. Se nós tivermos a Polícia Municipal criada, é a Polícia Municipal que controla. Se não tivermos, é a GNR que controla, só a GNR ou a Polícia Municipal é que pode controlar a videovigilância, que também passa por uma aprovação do Ministério da Administração Interna. Portanto, isto é um processo. Este só não tem que ir à consulta pública, tem que ir à Assembleia Municipal, não tem que ir à consulta pública. Depois vamos para a Proteção Civil. Vamos para a Proteção Civil. Que ideias é que tem uma Proteção Civil maior, com mais pessoas, com uma estrutura maior? Nós temos que saber que estamos num Conselho de alto risco. No conselho de mais alto risco que existe em Portugal. Não sei se a nossa população tem essa percepção. Nós temos 13 empresas com o risco Seveso, das 18 que se prevê instalar cá, vai haver mais 4 pelo menos com este risco, e isto é terrível, terrível. Temos que começar por analisar os apoios e os protocolos que temos com os bombeiros e reformular os apoios que temos com os bombeiros. É inadmissível os nossos bombeiros receberem 110 mil euros quando estão numa câmara destas. Nós temos uma câmara de Grândola que dá meio milhão de euros aos bombeiros. Temos uma câmara de Alcácer, que tem 2 corporações, Alcácer e Torrão, dá 380 mil aos bombeiros de Alcácer. Alcácer, que tem um risco Seveso que não existe. Mais ainda, para além disto, ainda temos o problema do mar. Temos o problema, no outro dia, revivemos um bocadinho o que se passou com o Campeão há umas décadas atrás, e isto é tudo riscos que nós temos que impactar e melhorar as condições dos nossos bombeiros. Nós precisamos de fatos para vestir os nossos bombeiros para combater os incêndios, são fatos específicos nas zonas industriais. Os bombeiros têm 6 fatos, todos eles fora de prazo, o que quer dizer que o tempo de combate, que era de 30 minutos, passou para 7 ou 8 minutos, e isto são fatos que isto não pode acontecer. Nós temos que ter pelo menos 100 ou 150 fatos disponíveis para os bombeiros terem esta capacidade, e Deus queira que eles nunca sejam utilizados. Para além disto, deve haver uma consonância entre as empresas todas e os bombeiros, e nós como Câmara, e aí vamos ao nosso Serviço de Proteção Civil, que tem claramente de ser, temos de ter um gabinete. Nós temos o Pires, que é uma joia, e é uma máquina, só tenho bem a dizer do Pires. Então que as condições são poucas. Só que não tem condições. Nós temos de ter um gabinete estruturado, como outras câmaras têm, e a nossa ainda devia ter mais, estruturado, com o que é que tem que fazer. Nós devíamos ter planos de emergência eficazes, devíamos de fazer ensaios de emergência, comunicar com a população os planos de emergência em caso de cada tipo de ocorrência que possa acontecer nisto. Isto tem que ser feito. E nós estamos aqui há 50 anos e nunca foi feito. O que é que dizem assim? Quando rebentar um pode dizer, olha, foge para a esquerda ou para a direita. Alguém tem que fazer isto aqui. Nós temos crianças nesta cidade. Temos adultos, temos populações. Mas se um dia acontecer uma evacuação, ninguém está preparado. Ninguém está preparado. Ninguém sabe para onde é que vai evacuar. Se houver um problema daquele lado, evacua para onde? Se houver daquele lado, estamos a falar do lado do mar, evacua para onde? Isto tem que ser explicado às pessoas. Há conselhos bem maiores que os nossos e fazem simulacros.
Dou-vos o Conselho de Oeiras, faz simulacros, todos os anos faz um simulacro com a sua população. Quem adere, adere, quem não adere, não adere, mas faz um simulacro. Educa a sua população em caso de um problema. E isto tem que ser feito em Sines. Nós somos o concelho mais perigoso do país. E isto leva-nos para a organização dos serviços municipais. Alguns candidatos defendem aqui uma nova orgânica para os serviços da Câmara Municipal, para que funcionem melhor. Na sua opinião, também deve mexer aqui na estrutura da Câmara, nos funcionários da Câmara, da forma como eles trabalham? Qual é a sua opinião? Bem, isto é uma conversa, isto é um ponto fulcral. Eu sempre na minha vida liderei pessoas há 40 anos. Considera que há aqui uma diferença entre o privado, que você tem grande experiência, e o público? Há aqui uma diferença? Sem dúvida, mas há fatores totalmente preponderantes e iguais, que é liderar as pessoas, e para liderar nós temos que dizer-lhes qual é o caminho que elas têm que ter, temos que as ensinarem como é que fazem esse caminho, temos que as motivar, e depois se elas não conseguem fazer o caminho, temos que verificar se estão no caminho. Se não conseguem fazer o caminho, temos que voltar a ajudá-las. Se calhar ao fim da terceira ou quarta vez, temos que ver como é que resolvemos o problema. Mas, claramente, nós não podemos dizer assim, há 526 colaboradores na Câmara e eles são todos maus. Que é o que eu ouço dizer. Pelo contrário. Não, mas é o que eu ouço dizer. Eu vou reestruturar isto de cima a baixo. Malta, meus amigos, desculpem. Nós não podemos ter esta atitude para com as pessoas que estão na Câmara. A Câmara tem muita gente válida. E tem muita gente que é válida, mas não está motivada. No outro dia vieram 10h30 da manhã, estavam duas senhoras a beber uma mini. Alguém disse alguma vez àquelas senhoras, eu peço desculpa, mas não pode beber a mini. Elas sabem que não podem, mas ninguém nunca lhes disse. Em 40 anos. Eu até sei que há vereadores que dentro do horário de trabalho vão beber minis com o pessoal da Câmara. Isto são coisas que nós temos que implementar regras. Temos que explicar, as pessoas vão entender. Eu no primeiro dia que estiver na Câmara, o primeiro dia, que eu já me vi na Câmara o primeiro dia, eu vou falar com toda a gente no primeiro dia, toda a gente vai para o pavilhão da Junta de Freguesia, eu vou falar com toda a gente. Vou-lhe explicar uma coisa muito clara. É que nós somos eleitos, mas eles também são eleitos. Não sou só eu, porque eu sem eles não faço nada. E isto é importante que seja dito. E temos que lhes passar a responsabilidade que eles fazem uma coisa que é produtividade social. Eu não quero que eles sejam tão produtivos como uma empresa que é altamente eficiente. Mas quero que sejam produtivos à maneira deles, para a população deles, porque eles estão ali para servir a população como eu estarei. E é isto que eu acredito. Eu acredito que as pessoas que estão na Câmara são válidas, têm que ter uma liderança de exemplo. Eu quero estar ao lado deles, eu vou ajudá-los. Vou para o terreno, eu sou a pessoa de andar no terreno. Joaquim conhece-me, eu vou estar ao lado deles. Não vou andar sempre ao lado deles, como é óbvio, mas vou estar lá muitas vezes com eles, porque é com eles que eu me revejo. E depois, obviamente, quem não se enquadrar com este alinhamento, teremos que ver quais são as consequências ou repercussões, porque deve haver algumas. Mas não podemos dizer assim, a Câmara é só gente má que não trabalha, que é o que eu ouço dizer, e tem que mudar isto e tem que mudar aquilo. Aliás, eu nem sequer sei bem como é que a Câmara funciona, portanto eu parto do princípio que eu vou aprender para a Câmara, e as pessoas que lá estão é que me vão ensinar. E esta é o que eu pretendo fazer. Agora, dizem-me assim, vão beber cervejas às 10h30 da manhã? Vai ser difícil de eu aceitar isso, não é? Portanto, acho que as pessoas... Mas quem bebe cervejas às 10h30 da manhã também sabe que isso não está certo, não é? Portanto, são coisas básicas que nós temos que olhar. Mas a verdade é que ninguém olhou para isto. Ninguém olhou para um pequeno detalhe destes. Mas acredito, se as pessoas forem estimuladas e se lhes derem valor, elas vão ser produtivas. Poderão não ser tão produtivas como o do lado, mas cada um terá a sua produtividade. E não nos podemos nunca esquecer que a Câmara tem sempre uma vertentezinha social. Nunca nos podemos esquecer disto. Nós não podemos dizer que uma Câmara tem que ser assim ou assado. Não. A pessoa tem que ser de sua capacidade produtiva e não posso esperar que uma pessoa que tem 60 anos que faça igual a uma de 30. Porque se calhar aquela de 60 anos tem um desgaste físico e psicológico porque tem uma história de vida totalmente diferente e cada pessoa que ali está tem a sua história de vida. Portanto, temos que olhar para a Câmara e para os funcionários da Câmara neste formato. E é isto que eu pretendo olhar. Não pretendo de forma nenhuma chegar lá. Aliás, eu tenho que aprender com eles porque eu não sei bem como é que a Câmara funciona. Até porque penso que há trabalhadores que fazem um grande trabalho, e nós conhecemos alguns que fazem um grande trabalho na organização da própria Câmara Municipal. Não tenho sombra de dúvidas.
Eu preciso deles para me ensinarem como é que a Câmara trabalha. Portanto, o dizer que chega ali e reestrutura, não me revejo nisso em nada. Revejo-me sim em chegar lá, em dizer que preciso da vossa ajuda, ajudem-me a trabalhar para a população, ajudem-me a mudar esta realidade. E leva também a sua experiência do privado também para... E vou levar a minha experiência do privado, não é do privado, é a minha experiência de vida, sim. É do privado, nunca trabalhei no público, mas é do privado, é de onde eu sempre trabalhei, com muitas dificuldades, Joaquim, porque a vida é um cão, morde-nos no rabo todos os dias, Joaquim. É verdade. Portanto, isto é fundamental e eu levei muitas dentadas e estou aqui disponível para fazer a diferença. Passando aqui para as iniciativas e continuando a falar até dos trabalhadores da Câmara que organizam o Festival de Músicas do Mundo, as Tasquinhas, agora vamos ter também a Mostra de Artes de Rua, muitas atividades no Centro Cultural que a Câmara Municipal organiza através dos seus funcionários. Isto é para manter? Pretende reduzir aqui orçamentos, por exemplo, no Festival Músicas do Mundo? Qual é a sua ideia? Eu não pretendo reduzir nada, eu pretendo ir para lá e aprender. Agora digo uma coisa de princípio, eu sou um economicista, eu não pretendo gastar dinheiro mal gasto. O dinheiro que eu tiver a gastar, entre aspas, mal gasto, será em ação social, em dar de comer às crianças que no verão, quando as escolas fecham, não têm uma comida quente. No outro dia tive uma reunião com uma senhora, fui falar a uma comissão de moradores. A senhora, por acaso, era uma auxiliar numa escola primária. Não falámos muito sobre a zona onde ela morava, falámos sobre os problemas sociais que nós temos com as nossas crianças. Nós temos crianças em Sines, muitas, Joaquim, que no verão não comem uma comida quente. Ninguém olha para isto. Ninguém olha para isto. Nós temos que mudar esta realidade da nossa terra. Nós temos que ter uma terra a olhar para as pessoas, para a população. Isto tem que ser identificado e tem que ser corrigido. E é nisso que eu pretendo gastar. Pretendo poupar dinheiro em coisas que acho que sejam mal gastas, e com isto não estou a dizer o FMM, porque eu nem sei, acho que ninguém sabe bem o que é que se gasta ou não, mas a minha percepção é que eu sou uma pessoa economicista. Vou ter algum cuidado onde é que gasto o dinheiro e vou gastá-lo naquilo que na minha ótica é social. Por exemplo, vamos falar da cultura. Podemos falar da cultura? Deve estar para aí a cultura. A cultura, eu no outro dia estive numa associação que é os Calabatuca, e vou falar aqui público, fui recebido pelo João e pela Joana, e tive 3 horas a falar com eles. E vou-vos dizer uma coisa, o João é candidato, está na lista da CDU, ficou um bocado, quando eu não conheço mal o João, e eu até lhe vou dizer, não tinha muito boa impressão do João. Fiquei a adorar o João. E vou falar deles com um caso em particular. Recebem 1.500 euros por mês, por ano da Câmara. 1.500 euros. O trabalho que eles fazem, eu e a Cláudia, que fomos lá, vieram-nos as lágrimas aos olhos com algumas coisas, as condições onde eles estão e o trabalho que eles fazem. E a incapacidade de fazer mais. Cuidam de crianças. Ajudam adultos através da música. Podemos falar de outras coisas. Podemos falar do Teatro do Mar. Teatro do Mar, nós temos um potencial com o Teatro do Mar. Até isto leva-nos ao apoio ao associativismo. Para o Teatro do Mar, que ideias é que tem então para o Teatro do Mar? Não é só o Teatro do Mar. Eu sei que eu fiz agora uma parte da nossa medida, impacta com o Teatro do Mar e impacta com a Esplanada Alentejana. Mas isto impacta com o que é o nosso programa cultural. O nosso programa cultural é um programa em que nós vamos estimular todas as associações culturais e dizer assim, meus amigos, eu quero que vocês me digam, para o ano 2026, deem-me um programa de cultura em Sines, ao longo de 12 meses. Não é só um evento, não é só o Carnaval. O que é que tu propões fazer em Sines ao longo de 12 meses? Quando cada um apresentar isto, nós vamos conciliar isto numa agenda cultural para Sines, dar um ênfase a Porto Covo para estimular o turismo fora da época no Porto Covo, porque nós temos muitos caminhantes no Porto Covo fora da época, queremos ter mais, e a cultura vai fazer com que isto estimule esse turismo. E, com base nisto, criar um programa, pegar, em vez do Teatro do Mar ir fazer espetáculos para a Conchichina, porque é que ele não faz mais em Sines? Ser, entre aspas, obrigado a fazer mais. E a Câmara tem que investir nisto, porque isto gera economia, isto é um ciclo vicioso, Joaquim. Se a Câmara investir na cultura, a cultura vai melhorar a economia local, através das pessoas que saem de casa, vão beber mais a um café, ou vão beber mais a um bar, ou vão comer a um restaurante, e isto é gerar economia. Gerando economia, a Câmara melhora. Isto é que é a parte fundamental de uma Câmara, é poder gerar a sua própria autoeconomia através da cultura, através do desporto. E o desporto, os projetos são semelhantes também? O desporto, o projeto é idêntico, mas tem algumas nuances. Nós temos visitado grande parte dos clubes, para não falar no Vasco da Gama, que
fiquei triste ao visitar o Vasta Gama, não é? O estado em que está o estádio, enfim, eu sempre tive orgulho no Vasta Gama, lembro-me de era gaiato ir ali para a antiga sede do Vasta Gama e estava lá o Julinho e estava, enfim, lembro-me de toda a gente, enfim, eram outras épocas. O estado em que está o estádio, miserável, não há um apoio, não há, basta entrar e ver o que é que diz, Estádio Municipal de Sines, não sei se você já viu aquele letreiro, eu tinha vergonha se fosse Presidente da Câmara, vinha um visitante de Espada à Freixa ou não sei o que lá de cima olhar para aqui, o Estádio Municipal de Sines, com um placar daqueles todo botado, todo, só o placar é assustador. Isto tem que mudar, Joaquim. Nós vamos falar do hóquei. Eu lembro-me que eu era novo, não era gaiato, era novo, e nós tínhamos o hóquei na segunda divisão. Os jogadores de hóquei, ainda hoje são referências, ok? O hóquei está a perder expressão na nossa terra. Não há apoio no hóquei. Nós tínhamos o handball chegou a ter 150 pessoas e crianças a jogar handball. Tem meia dúzia de pessoas a jogar handball. Não tem horas de treino. Não tem tempo de campo para jogar. Isto tem que ser tudo reestruturado, Joaquim. E tudo revisto. Passará por mais apoios, por exemplo? Passará por uma condição idêntica, porque nós também não podemos dar dinheiro sem as pessoas trabalharem. Passa sempre por as pessoas trabalharem e a Câmara apoiar. Mas temos que ter trabalho, não é? Se as instituições trabalharem e propuserem soluções, e soluções que impactem essencialmente na juventude, então o desporto e a cultura. O desporto e a cultura têm impacto na nossa juventude, em que forma bons seres humanos. O desporto dá autoconfiança às crianças. E se alguém sabe do que é que o desporto dá autoconfiança, sou eu. O desporto faz de nós pessoas, faz de nós bons seres humanos. A cultura ensina-nos mundo. E isto nós precisamos dar mundo às nossas crianças. E isto é uma coisa que nós temos que mudar na nossa terra. Para atrair mais turistas, o que é que podemos fazer, na sua opinião? Olha, nós temos no nosso programa, na parte do turismo, nós temos um impacto que é criar, em particular para o Porto Covo, que acho que temos de dar um ênfase ao Porto Covo no Fora da Época. Isto é uma campanha de marketing, que temos que criar uma campanha de marketing, temos que contratar uma empresa que crie uma campanha de marketing para divulgar o nosso turismo fora da época. Porto Covo e Sines, nós também temos que o fazer, mas temos que divulgar o nosso turismo fora da época com um impacto grande no estrangeiro, lá fora, e até cá dentro, mas ir para o estrangeiro onde há muitos caminhantes. Os países nórdicos, então, têm muitos caminhantes. Se formos ver, a Madeira, então, está carregada de caminhantes. Como é que a Madeira fez? Nós temos centenas de milhares de caminhantes durante o ano a ir fazer as levadas. Se nós temos um caminho, uns trilhos brutais, que começam... Aliás, eu queria que eles começassem em Sines, através da ciclovia, não é? Porque é uma das nossas propostas, é criar uma ciclovia de Sines a Porto Covo, e que tenho o agremã do ICNF e da APA também. Da APA também, o único ICNF e o único e o Parque Natural. A única questão que me puseram, sim, Parque Natural, o Parque Natural e o ICNF estão todos no mesmo enquadramento, sim. E o Presidente é o mesmo. A única coisa que me puseram é isso vai passar por cima de terrenos privados, os privados têm que autorizar. Tem que se fazer um contrato com os privados, e eu tenho o acordo dos privados onde a ciclovia passa por cima, que me autorizam a passar a ciclovia por cima. A ciclovia seria junto à Estrada Nacional 120, e depois virava para Porto Covo junto à Municipal, não é? Exatamente. A ciclovia, temos que ver como é que fazemos as passagens, se é superiores ou não ali na zona que vai para a PSA, serão tecnicamente resolvidas, mas depois chegamos à estrada municipal, e aí vai numa lateral à estrada municipal, do lado, em princípio, do lado esquerdo, do interior, do lado do interior. Também é importante dar uma nota sobre essa estrada municipal. Em alguns sítios está muito perto já do mar, até porque o mar vai crescendo ali, não é? Eu, por acaso, não tenho essa percepção. Não tenho. Mas o que eu lhe queria dizer é o seguinte sobre essa estrada. Essa estrada é uma estrada extremamente estreita e que tem um limite de velocidade de 60 km/h e que muitas vezes pouca gente cumpre com o limite. Mas tem que se ter alguma atenção. Mas é a verdade. Não podemos dizer, as pessoas têm que andar mais devagar. É o que é, não vale a pena. Nós temos que criar bermas nessa estrada, porque é altamente inseguro. Para além disso, temos umas caleiras numa parte da estrada, nas curvas da estrada, que têm que ser cobertas, não tapadas, mas cobertas com uma grelha, para que se as pessoas puserem o pé na caleira, o carro não virá. Nós temos casos em Sines
e que eu tenho muita estima, que faleceu nessa estrada, e isto não pode voltar a acontecer, Joaquim. Portanto, também faz parte do nosso programa. E mais. A sua proposta, só para reforçar isso, era construir 1 metro de cada lado da estrada? 1 metro de cada lado da estrada. Não é construir, é fazer a berma que já existe, mas alcatroá-la. Ok? Para não causar... Não é alargar a estrada, é alcatroar a berma até 1 metro para cada lado, porque as bermas podem ir de 80 a 1,5 metro. Estou a propor 1 metro. E 1 metro porquê? Porque o ideal seria 1,5 metro, porque depois, se eu quiser pôr a ciclovia, eu preciso do espaço para pôr a ciclovia, portanto estou a propor por 1 metro de berma alcatroada, e na zona das caleiras estou a propor tapar as caleiras com umas coberturas que existem também em betão grelhadas, que são uma grelha que se põe em cima da caleira em betão, ao nível da estrada, que é para quando o carro, se cruzam 2 carros e ele tiver que ir para a berma, não vá para a valeta. Em relação à estrada de acesso ao Casoto e ao Paiol, também tem alguma ideia para o que é que pode fazer? Em relação às 2 estradas, não, tenho a certeza que elas têm que ser recuperadas, ok? E nós vamos estar empenhados em recuperar ambas as estradas. Agora, vai-me fazer uma pergunta a seguir ou não? Vou-lhe fazer. Então vá. Vai também alargar? Não, vou mantê-la como está, vou recuperá-la e não as vou alargar, ok? Vou também pôr bermas nessas estradas, porque acho que hoje em dia não deve de haver estradas municipais sem bermas, mas vou manter a mesma dimensão, o mesmo perfil de estrada, com bermas de 1 metro. A nível do turismo, temos vários turismos rurais na Cabeça da Cabra e noutras zonas do concelho. Pensa que isto é importante também para o desenvolvimento turístico do concelho? Não só os grandes hotéis que foram construídos e que se fala muito aqui do hotel em Porto Covo, dos hotéis em Sines, mas também os turismos rurais são importantes para desenvolver até as próprias localidades. Eu estou a pensar, por exemplo, da Cabeça da Cabra, local da de Porto Covo. No princípio, nós quando começámos a falar sobre habitação, falámos sobre o PDM. E eu disse-lhe que nós vamos estar focados em fazer uma alteração ao PDM. A alteração ao PDM é necessário, mas não é uma coisa que implique o não ter habitação. Porque, como lhe disse, nós temos possibilidade de fazer mais 2.000 casas em Sines com o ornamento que temos neste momento, os 2 planos de pormenor. Mas é necessário, porque nós temos que pensar para o futuro de Sines e não podemos pensar para um Sines a 5, 6 anos, nós temos que pensar um Sines a 20 anos, para quando alguém vier substituir na Câmara, já tenha um planeamento, um planeamento para o futuro. Mas o PDM, neste momento, tem uma implicação muito importante, que é nas zonas urbanas rurais. Nós não temos perímetro urbano em nenhuma zona urbana rural. E isto é muito mau. Porque nós temos famílias nestas zonas que têm a sua casa num terreno e não podem fazer mais nada. E essa casa está ilegal. Não está legal. Não está sequer legal. Não há uma licença de utilização. Se eu quiser vender, vendo o terreno, mas não vendo o terreno com a casa. Portanto, isto tem que ser resolvido. E temos já no nosso PDM, em Fonte Moura e Colmeia, o nosso PDM Fonte Moura e Colmeia já permite fazer isto. Está inscrito no PDM. E até à data não foi feito. Nem sequer é preciso mudar. Isto permite dar às populações rurais da nossa terra a possibilidade de poder fazer a casa para o seu filho, e é tudo gente, são todas pessoas que moram nas áreas rurais e têm os filhos por lá, ou querem que os filhos venham. É uma maneira de poder dar às populações uma mais-valia que eles merecem, porque o terreno é deles, e aquilo na realidade é urbano, não é? E isto tem que ser mudado. E a possibilidade de outras pessoas poderem adquirir terrenos e construir lá. Pronto, isto depois traz outra possibilidade a seguir, que é o quê? Nós quando passamos a ter uma zona urbana, pequenos núcleos urbanos rurais, permite usar a lei dos solos. Okay? A lei dos solos é uma coisa muito, muito interessante para quem tiver a oportunidade de a ler. A lei dos solos permite fazer habitação pública. Foi feita para estimular a habitação pública. Mas só pode existir quando houver perímetros urbanos, em particular rurais. Porquê? Porque permite que nós tenhamos um terreno, apresenta-se um projeto, vai à Assembleia Municipal, não é aprovado só pela Câmara, tem que ser aprovado em Assembleia Municipal, e 70% daquela área de construção é habitação pública. Só 30% é que é habitação privada. Portanto, quem promover, o proprietário quiser fazer ali casas, tem que fazer 70, em 10 casas, 7 têm que ser para a habitação pública, ou para arrendar para jovens, ou para alugar com aluguer subsidiado, ou para vender a custos controlados, dentro daquele valor pré-definido por um metro quadrado. Portanto, é uma lei muito boa para estimular a habitação pública, mas se não houver
perímetro urbano nos meios rurais, não podemos aplicar a lei. Então vamos esperar que seja alterado. Em relação aqui ao turismo que já falámos, vamos gostar de voltar um pouco atrás. Aqui as tasquinhas, que foram este ano também, mais uma vez, os candidatos falam das tasquinhas, da forma como são organizadas. Pensa que é importante também para a promoção turística do concelho. Se for eleito, que propostas é que tem para as tasquinhas? Não tenho dúvidas que as tasquinhas são importantes. Não me revejo neste modelo de tasquinhas. Para já não me revejo em todos os anos pagar 241 mil euros ou 250 mil euros por um aluguer de uma tenda. Quer dizer que em 12 anos nós pagámos 3 milhões de euros por um aluguer de tenda. Isto não é sermos economicistas. Nós queríamos fazer aquele modelo durante 12 anos, nós tínhamos comprado uma tenda, uma vez, se calhar era 400 ou 500 mil euros, e depois aí fazíamos um outsourcing de montagem da tenda, se não temos pessoas que saibam montar a tenda. Mas não gastaríamos 3 milhões de euros. Portanto, acho que economicamente isto foi mal gerido ao longo dos últimos 12 anos. Mas é a minha opinião de quem vê um problema neste formato. Depois, o formato das tasquinhas. Eu lembro-me da primeira tasquinha, no tempo do Chico Venturinha, e por acaso do Augusto Filipe, que é o nosso candidato à Assembleia Municipal, as primeiras tasquinhas, o Joaquim lembra-se também, em cima da Doca Pesca, correto, que até foi ainda o Levi que fez aquelas madeiras, estavam muito giras, havia uma zona para os restaurantes, onde vinham fazer a sua amostra gastronómica, e havia uma zona para o associativismo, e foi brutal. E eu revejo-me nesse modelo, revejo-me num modelo em que nós estamos a ter uma amostra gastronómica, onde as pessoas vão e comem, provam, enfim, as várias especialidades dos vários restaurantes, e estimular os restaurantes a ir para lá. Eu só vi lá o Beijinha e não vi muito mais restaurantes lá este ano. Portanto, nós temos que estimular um modelo diferente das tasquinhas, temos que pensar bem, eu estou a falar um bocadinho de cor, mas temos que pensar bem, mas acho que é fundamental continuarmos a ter as tasquinhas, fundamental, noutro formato, claramente. O Festival Músicas do Mundo foi um crítico, fez vários vídeos dos estacionamentos, do parque de campismo. Não fui crítico do Festival Músicas do Mundo. Não, da forma como os carros estavam estacionados, nos jardins e tudo isso. Qual é a opinião que tem sobre isso? Bem, eu fui um crítico do Festival Músicas dos Mundos, porque falamos de estacionamento, sou um crítico do estacionamento em Sines. Ponto. Eu falo dessa parte e do campismo. Sim. Ponto. Vamos falar do estacionamento. Nós não temos estacionamento em Sines. Nós temos uma carta que a Câmara fez. Eu sei que está com pressa, mas... Não, fala mais perto do microfone. Pronto, nós temos uma carta, que é a Carta de Qualificação do Espaço Público e Imagem da Cidade de Sines, feita pela Câmara. E nesta carta fala sobre bolsas de estacionamento, que têm que ser colocadas e temos que fazer. Eu proponho fazer 2 bolsas de estacionamento, uma no mercado, porque o mercado terá uma cave dupla e será aí uma bolsa de estacionamento, e outra no IOS, lá em cima, também terá uma bolsa de estacionamento no Largo 5 de Outubro. Pronto, mas isso é outra coisa e não temos tempo para falar disso agora, podemos falar de parque de campismo. Fui um crítico sobre o campismo e sou há 2 anos, atenção, não é sobre o FMM, que eu gosto do FMM. Sim, é o campismo do Festival Músicas do Mundo. Porquê? Não é só porque é um campismo selvagem pela cidade de fora, é todo o inconveniente que isto também causa aos chineses. Nós não podemos só pensar nas pessoas que vêm de fora fazer o festival, mas temos também que pensar que há muita gente que mora na nossa terra, e a nossa Câmara é para as nossas pessoas, que não se sentiram confortáveis, ou nos últimos 2 ou 3 anos não se sentem confortáveis com isto. Saem à rua e é só javardice e porcaria. Isto tem que ser ordenado. E ser ordenado passa por resolver o problema do nosso parque de campismo. O nosso parque de campismo tem um problema, há longa data. E como é que se resolve? O problema tem uma resolução. O problema tem uma dívida criada por o antigo promotor, e a única solução que aquilo tem passa por uma coisa que é comunicação com quem tem a dívida, que é uma entidade financeira, comunicar com a entidade, que até é uma entidade de fácil comunicação e disponível para resolver o problema, certamente, e se calhar promover um concurso em que a dívida exista nas mesmas condições que existia, e alguém que esteja na disposição, porque a dívida existe, mas estão lá bens. A dívida existe, mas estão lá coisas construídas, e neste momento até temos ocupas lá, atenção. Portanto, nós temos que promover um concurso nas mesmas condições que existia, este concurso, e ver se não aparece alguém para ficar a gerir aquilo, assumindo a dívida. E com o apoio dessa própria entidade financeira. E construir no mesmo sítio um parque campismo. Sem dúvida, sem dúvida. Eu sou apologista de manter o parque campismo naquele sítio, ter condições, portanto, a Câmara terá que aprovar um novo projeto, porque o projeto é antiquíssimo, portanto, o projeto deve ter
sei lá, quase uns 20 anos, talvez, tem que se rever o projeto do Parque Campismo, e mesmo assim não será suficiente para as músicas do mundo. Temos que arranjar outra solução. Mas arranjaremos claramente outra solução, e aí sim, condigna também das pessoas virem para cá e terem ao menos sombra, tem que se arranjar uma solução para isso, mas que nunca prejudique a população como tem prejudicado nos últimos 3 anos, pelo menos que eu me recordo. Voltando ao Festival Músicas do Mundo, já foi Porto Covo Sines, depois deixou de ser Porto Covo, foi só Sines, depois o Partido Socialista, quando foi eleito, voltou a Porto Covo. Na sua opinião, deve realizar-se no atual formato, começar em Porto Covo e terminar depois em Sines? Este FMM, até tive aí um negóciozinho a experimentar no FMM, uma coisa que nunca tinha feito, e estive no Porto Covo. E quero dizer que gostei muito. Eu nunca tinha estado no Festival das Músicas no Porto Covo, só estava em Sines, e gostei muito do que aconteceu no Porto Covo, do ambiente, da festa. Portanto, não tenho a certeza, não lhe consigo dizer concretamente se mudaria ou não. A minha primeira percepção é que não o faria. Mas isto também passa muito por a gente auscultar a população, ouvir o que é que a população tem a dizer, nomeadamente as pessoas do Porto Covo. Acho que elas têm uma palavra a falar sobre isto. Nós muitas vezes não ouvimos a população sobre o que fazemos. Nós chegamos aqui, a Câmara acha que quer, pode e manda, e não ouve a população. Eu acho que nós temos que ouvir mais a população. Temos que ouvir o que é que eles querem para a sua própria terra. E o Porto Covo é fundamental nós ouvirmos as pessoas. Também não é muita gente, não é? São 900 pessoas, é fácil a gente falar com as pessoas e ouvir o que é que elas acham que deve ser feito. Antes de terminarmos, gostava também de que falasse aqui da relação com as empresas, especialmente na ZIL 2, onde os empresários, muitos dizem que a Câmara que não arranja as ruas, neste caso. Que relação é que defende aqui com os empresários? Eu estou a falar destes pequenos empresários que desenvolvem a sua atividade, que têm muitos empregos na ZIL. Preciso de 5 minutos para esta resposta. Não lhe dou 5 minutos, mas dou-lhe 2,5. Vamos. Pronto, 2,5. Eu sou um empresário, e se alguém sentiu as dificuldades de uma Câmara, na pele fui eu. Portanto, para mim, no que toca aos empresários, o meu primeiro foco não é as grandes empresas. O meu primeiro foco é os pequenos, médios empresários de Sines, os que estão na ZIL, muitos deles, e focar-me em como é que eu os posso ajudar. Ser mais céleres nos problemas que eles têm, em resolver os problemas deles. Eles não podem estar meses, recebê-los para ouvi-los com os problemas deles e como é que eu os posso ajudar. E isto é o meu compromisso com os empresários. Eu sou um empresário, fui um empresário 40 anos nesta terra, sei as dificuldades que tive com esta Câmara, com os vários presidentes, não tem nada a ver com o Dr. Mascarenhas, dou-me bem com ele, até considero que sou amigo dele, não tem nada a ver com o Dr. Coelho, também dei-me bem com ele, mas a verdade é que as burocracias das câmaras que eles lideraram estragaram a minha vida e posso lhe dizer, não morri porque não calhou. Isto é figurativamente, certo? E teve muito a ver com isto. Quando eu começo uma urbanização que gastei 580 mil contos em 1998 e dão-me uma licença para construir em 2002, 4 anos depois, isto é devastador, e isto é o problema dos nossos empresários nesta terra. Sim, e na ZIL o que é que pode ser melhorado? Olha, nós temos um projeto para a ZIL, não é? Mas é um projeto complexo e o tempo não permite. Mas é um projeto, nós temos um projeto que é os terrenos, isto tem tudo uma história e não se pode contar uma coisa avulsa sem história. Este ano o Estado criou uma lei em que diz que todos os terrenos que estão em entidades do Estado que não se destinam ao fim dessa entidade têm que ser entregues até ao final de 2025 à entidade de gestão patrimonial do Estado. E a entidade de gestão patrimonial do Estado vai alienar esses terrenos às outras entidades que necessitem desse terreno, entidades sempre estatais. Então, o que é que vai acontecer? Até ao final do ano, o terreno da zona industrial vai ser entregue ao Instituto de Gestão Patrimonial. E depois, o nosso objetivo é adquirir o terreno da ZIL, que ainda não é da Câmara, já é uma partezinha pequenina que é da Câmara, e alienar aos empresários os seus lotes, deixar de ser direito de superfície, porque o direito de superfície é muito mau. As pessoas não podem hipotecar o seu lote, precisam de dinheiro para pedir um empréstimo, não podem hipotecar o seu lote, têm que estar sujeitos a uma data de opiniões da Câmara, e os bancos não gostam de hipotecar direitos de superfície, é um drama, e as pessoas precisam disso, as pessoas investem uma fortuna nos seus imóveis,
e depois não conseguem usar o bem que têm ali porque é só um direito de superfície. Isto tem que mudar. Isto é um dos primeiros passos que vamos fazer na ZIL para dar o direito pleno aos proprietários daqueles lotes. De seguida, de facto a ZIL é lamentável o estado em que está. E teve uma obra há pouco tempo. Se me perguntar porque é que está naquele estado, não sei dizer. Mas a verdade é que, como o resto da cidade, nós temos de ter manutenção. Eu tenho uma perspectiva que era criar uma equipa. Depois é assim, não sei se isto será economicamente viável, porque depois não sei se aquilo, estando a ZIL em condições, se precisará de uma equipa a tempo inteiro para manter. Mas a minha ideia era começar por recuperar a ZIL, nomeadamente as estradas, que é o que está na maior lástima, aliás há crateras lá, e depois disso criar uma equipa de manutenção contínua na ZIL. Mas parece-me a mim que nós podemos ter uma equipa de manutenção contínua para a cidade, porque a ZIL, se for recuperada, não precisará de ter uma equipa autonomamente para ela. Mas isto é a minha percepção, mas há muitas coisas que eu posso ter agora uma percepção quando chegar lá, terei que fazer uma avaliação economicista se é preciso uma equipa só para a ZIL, ou depois daquilo mantido, se conseguimos ter uma equipa que faça a cidade toda, ou duas equipas, e que faça a cidade toda. Mas isto implica planeamento, como é óbvio. Para terminar, alguma coisa que não falámos ao longo desta conversa que queira acrescentar? O que é que eu quero acrescentar? Eu tinha para aqui uma lista de coisas para falar consigo, não sei se falei de todas, não é? Portanto, penso que tocámos aqui no essencial daquelas que são as suas propostas. Temos uma nota só para dizer, em último, que é o problema do estacionamento em Porto Covo. Vocês sabem que se nós formos para Porto Covo no mês de agosto, se formos agora, as bermas estão todas varridas de automóveis e eu contabilizei no mínimo 800 carros. Nós temos um projeto, que eu não vou divulgar já, porque pretendo divulgá-lo à entidade com que pretendemos fazer antes de divulgar. Temos um projeto que é criar também uma bolsa de estacionamento. Junto às praias? Uma junto às praias, porque há um proprietário que permite que isso aconteça e o ICNF também nos permitiu, diz que sim, que é possível fazer. E uma bolsa de estacionamento no Porto Covo, sempre em cave, que traga depois as pessoas para as praias através de um transporte público, aqueles comboios que existem, ou outro tipo de transporte público que venha a ser adequado na altura. Essa perspectiva é muito importante, temos que tirar aqueles carros ali daquela berma, que é um perigo contínuo e crianças, etc. Tem que se acabar com isso também. Basicamente acho que é isto, não sei se falámos tudo ou quase tudo. Transportes públicos, só para fechar e muito rápido, vai negociar com a Rodoviária Nacional mais autocarros que façam ligação, por exemplo, Sines-Porto Covo-Sines, Sines-Hospital, qual é a sua ideia? Pronto, depois temos que falar sobre o IOS também, que é importante. Mas já não temos muito tempo. Temos que... Pena. Transportes públicos. Vamos criar sim uma linha de transporte público para o hospital. Acho que é fundamental. Nós estivemos a falar com a Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano e é um problema com que se debatem. Nós temos muita gente que quer ir ao hospital a nível de transporte e não tem. Portanto, a nossa ideia é criar um transporte de manhã, outra à hora do almoço, um vai e vem e outra à noite, e criar um diário de Porto Covo para aqui e de volta para o Porto Covo. Portanto, um de manhã e depois à tarde vai de volta para o Porto Covo. Para quem quiser vir ir ao hospital, vem para Sines de manhã, vai para o hospital e depois volta. Obviamente isto tem que ser analisado com um conceito de economia de escala também, mas isto vamos criar seguramente. IOS, o que é que pretendem? IOS. O IOS, na mesma sequência, pertence à Segurança Social, vai até ao final do ano ser entregue também ao Instituto de Gestão Patrimonial do Estado e nós temos uma perspectiva que já é antiga da Câmara, não é novidade minha, portanto não me perguntem vais arranjar dinheiro ou não vais arranjar dinheiro, isso também é uma coisa que nós devíamos falar um bocadinho sobre o dinheiro, mas não temos tempo, é adquirir o IOS. Adquirindo o IOS, pretendemos fazer um parque da cidade ali e no Largo 5 de Outubro fazer um estacionamento de 2 pisos subterrâneos e para lhe dizer que isto não é novidade. Mais perto do microfone. E para lhe dizer que isto não é novidade nenhuma, porque a própria Câmara tem uma perspectiva disso previsto há muitos anos e nunca o fez, e bem feito até, porque a Câmara de Sines não fez só coisas mal feitas, atenção, há muita coisa que também fez bem. Nós não podemos só criticar, há algumas coisas que fez bem, não sei se muitas, mas há algumas, e de facto este documento, que é a Carta de Qualificação do Espaço Público e da Imagem da Cidade de Sines, é um documento muito bom, que a Câmara já fez algumas aplicações disto, mas nós quando temos um documento deste não podemos aplicar coisas pontuais, porque senão trazem repercussões negativas. Por exemplo, nós não podemos fazer o que fizemos na Avenida Marquês de Pombal e não fazer estacionamento.
Nós retirámos o estacionamento da Marquês de Pombal e não temos uma bolsa de estacionamento nem de um lado da Marquês de Pombal nem do outro. O que é que acontece? Neste momento temos um estacionamento totalmente desordenado na Marquês de Pombal. Portanto, nós quando aplicamos qualquer coisa ou quando fazemos um projeto, esse projeto tem que ser aplicado na sua globalidade ou pelo menos naquilo que são os seus eixos estruturais do projeto. E neste caso, fazer um bico aqui ou outro não funciona. Está aí um bom guia então para quem for eleito. Sem sombra de dúvidas, um bom guia para quem for eleito. E é um bom documento feito pela Câmara. Muito obrigado por ter cá estado. Então, marcamos encontros para a próxima semana para o debate com todos os candidatos. Muito obrigado por ter estado aqui na Rádio Sines a deixar as suas ideias. E amanhã vamos aqui receber o Jorge Maia do Partido Chega, também para nos explicar as propostas que tem para o nosso Conselho. Muito obrigado então. Obrigado eu mais uma vez pelo convite e foi um prazer estar aqui a falar para a minha população, que eu me sinto parte, e obrigado pela sua intervenção aqui, Joaquim. Até amanhã.